De pregar. Eu conto todas as vezes, porque eu acho que é algo muito sério. E eu fiz uma promessa com o Senhor, que toda vez que Ele me desse um desafio, eu ia dizer sim. Amém. Mesmo sendo uma menininha, pequenininha, assim, que sabe muito pouco diante do que Ele tem para nós, né? Que não é fácil. É uma responsabilidade muito grande entregar a palavra dEle. E eu tinha uma palavra preparada que eu já tinha feito minha última pregação, e foi algo sobrenatural que Deus tinha colocado no meu coração. Mas só que eu disse, Jesus, eu vou levar essa palavra, porque ela foi tão maravilhosa, e só que Deus disse não, espera, e eu fui para o joelho, e Ele me mostrou algo que já está em mim, né? E quando eu vou explicar sobre essa palavra, é algo que está em mim, que não é que me incomoda, mas que é algo muito difícil, não só para mim, mas creio que para muitos cristãos. Eu gostaria que os irmãos abrissem a sua Bíblia em Lucas 14, 33. Eu vou dar alguns capítulozinhos aqui, tá? Se preparem. Amém? Lucas 14 diz assim: pois, qualquer de vós que não renunciar a tudo quanto tem, não pode ser o meu discípulo. A palavra de hoje é sobre renúncia. Renúncia, o que é renunciar? Né? O que é a renúncia para nós cristãos? Aqueles que estão na palavra de Deus. O que é renunciar? O que é para cada um de nós renunciar? Eu vou falar para os irmãos que eu estou vivendo isso hoje, né? Renunciando. Por isso que Deus me trouxe, disse, você vai falar sobre isso que está apertando tanto o seu coração. Né? Eu estou aqui, eu estou muito feliz de estar aqui hoje. Faz muito tempo que eu não venho num culto brasileiro. E eu sinto muita falta. Mas foi um chamado que Deus tem. Eu estou com vontade de chorar, pastor. Como a irmã Angélica falou, eu aceitei a Jesus em 2012, vou falar rapidinho. E eu fiquei meio perdida para onde eu vou. A irmã Gisele me convidou para vir numa vigília do pastor Rui em 2012. E dessa vigília eu fiquei 7 anos com o querido pastor Rui. E foi a minha base. Foi algo que eu precisei, me alimentei, aproveitei e aprendi muito. Lembro dos tempos que o pastor Rui... Não estou puxando o saco dele não, viu? E estou. Porque ele é um homem verdadeiro de Deus. Amém. Glória a Deus. Ele falou que eu estou de pé, mas ele também está de pé. Deus tem sustentado este homem. E foi um tempo muito maravilhoso, assim, foi muito bom. Mas Deus disse, sai. E eu não sei se o pastor Rui lembra, e ele disse assim, você tem certeza, irmã Luciana? Eu disse, eu tenho, pastor. Aí eu disse, o senhor sabe, a minha casa. Então, eu tinha um propósito. E Deus tinha falado comigo naquela época. Só que eu desviei do propósito. Eu não renunciei a ele. Eu fui fazer de novo a minha vontade. Eu fui viver na minha vontade, na minha zona de conforto, que é estar louvando em português, ouvindo os hinos em português, tendo oportunidades, né? Ouvindo pregações. Estava muito cômodo para mim. E é maravilhoso estar aqui na presença dos irmãos. Eu amo tanto estar aqui, vocês não fazem ideia. E eu estou com vontade de chorar todo o tempo todo, porque eu amo demais. Né? Glória a Deus, todos os lugares que eu vou, eu sou muito querida e abraçada, e principalmente aqui nessa casa. Então, o que eu vou falar sobre hoje, sobre essa pregação de hoje, é algo que tem mexido muito comigo. E eu queria perguntar aos irmãos, o que é que vocês têm que renunciar para esse Deus? Ele mandou eu renunciar a algo, a 2019, mas eu não obedeci. Né? Eu fui novamente e fui fazer do meu jeito, porque eu disse, a salvação é individual. Se ele não quer, eu vou embora, porque Jesus vai voltar. E aí o que é que vai ser? Ele fica e eu vou. Era essa a minha ideia. E aí continuei e fiquei mais 6 anos em outra congregação. E aí no início desse ano,
Eu fui para o Brasil, voltei, e eu voltei diferente, e eu não sei porquê. E Deus não me dava, eu não conseguia sentir paz mais. Não foi nada, não foi nenhuma situação, mas foi Deus me arrancou, mesmo. E eu orando, e eu pedindo, e eu jejuando, Jesus, para onde eu vou? E eu recebia convite lá, convite cá, e ia para todos, e recebia convite e nada. E o varão também nada. Né? Que esse é o chamado que Deus tem para mim. Creio nesse momento, né? Aqui na Alemanha. E chegou um dia, por acaso, que Deus sabe, não existe coincidência, existe Jesuscidência, né? Que Deus preparou uma situação e eu estou indo para um local que o pastor Rui conhece muito bem. E o pastor Rui estava num desses dias onde Deus usou uma pessoa lá para o meu esposo. E eu chorava de alegria, era um choro de dentro. Deus me confirmando. Para mim. E depois de que acabou o culto, o pastor Rui disse, não saia daqui. Eu disse, obrigada, Jesus. O Senhor me respondeu. Mas vocês acham que é fácil renunciar à igreja brasileira? As comidinhas, as festinhas, as irmãs. É fácil, gente, renunciar a isso? Eu lutei tantos anos e sinto tanta saudade, gente. Não é o fato de eu ter encontrado, Deus me mostrou qual é o lugar, que a vitória completa chegou, não. É luta diária. Eu quero ir, quero estar na presença, vamos, mas está tendo isso ainda, gente. E eu, quando as pessoas vêm me perguntar, onde é que você está? Você está fazendo o quê? E eu falo, me perdoe, gente, a minha pregação hoje é um testemunho. Aleluia. Onde é que você está? Você está fazendo o quê? Aí eu começo a explicar. Deus tem feito, me tirado, e disse, você vai cuidar agora da tua casa. E não é fácil. Muitas aqui que são casadas, nós sabemos que é uma cultura diferente. No Brasil, a gente vai na rua, todo mundo Deus, né? Eu vou lá, alto som, né? As pessoas até têm mais tempo. Mas aqui não é fácil. Dependendo da pessoa, da estrutura que ela teve na casa dela, né? Familiar, ou que Deus realmente, se houve Deus naquele lugar, o negócio é bem mais embaixo. Né? Então, eu estou tentando, eu estou renunciando a algo que me dói muito. Que é sair, que não poder estar com tanta frequência na igreja brasileira, como eu gostaria, como eu vivi esse tempo. Mas também, esse tempo foi bom para mim, né? E aprendizado. Se não fosse isso, como é que eu chegaria até hoje? Porque eu fico interrogando Deus todo o tempo, né? Por que o Senhor faz isso comigo? Por que o Senhor não mergulha esse homem aí logo nessa água em nome de Jesus? Quando toca nesse homem, Jesus. O que é que o Senhor está querendo fazer comigo? Por que eu tenho que esperar tanto tempo? Existem coisas ainda que Deus quer fazer em mim, creio eu. E é algo que eu aprendi na época com o pastor Rui, né? A mudança tem que começar em você. A gente não pode apontar o outro, se o outro não sabe nem conhece. E nós estamos ali aprendendo. Então, a partir de nós, através de nós, a vida do nosso cônjuge vai ser mudada. Creio que muitos devem passar por isso, eu estou passando, eu não sei. Mas esse é o meu chamado, né? Esse é muito forte e nítido. E é uma luta constante. É uma luta diária, porque eu sinto muita falta de estar aqui com os irmãos, né? De poder estar aqui presente. Mas se você não pode vir, você não posso, claro que eu posso vir. Mas não é fácil, porque a gente tem uma rotina bem puxada, né? Então, não tem como eu ir num culto lá, de manhã um lugar, de tarde outro, então é só a misericórdia de Deus mesmo. Então, a minha pergunta é, o que é que vocês têm que renunciar para esse Deus? Porque a renúncia, você abrir a mão, para mim está sendo isso, né? Mas claro que existem outras coisas como cristão, que nós temos que renunciar. Então, o que é que vocês têm que renunciar? Deixar para trás. Vocês lembram da mulher de Ló? O que foi que Deus falou para eles? Vá e não olhe para...
né? Não olhe para trás, acabou. Aquela parte ali já era. Siga. E o que foi que aconteceu? Ela virou sal e estagnou. Às vezes estamos olhando para trás, né? E não conseguimos seguir adiante. Seguir com Cristo. Entendeu? Passou. As coisas velhas se passaram e tudo se fez. Temos lá em Isaías, né? Isaías 1:19, não é isso? As coisas velhas se passaram e tudo se fez novo. Então, como é que nós queremos que algo novo na nossa vida aconteça? No meu caso, na minha casa, com meu esposo, se eu fico só, por que isso? Jesus, eu podia estar essa hora. Oh Deus, esse domingo ele não quer ir. O que eu vou fazer? Chão, joelho, o que é que eu tenho que renunciar? Ouvir a palavra de Deus, ouvir Deus falando. Deus fala, gente. Ele fala e ele é muito específico no que ele quer. Eu consigo ouvir. Quem diz que não ouviu a palavra de Deus, me perdoe. É porque ainda não tem a intimidade, né? Ou não quer, tem medo. Tem pessoas que têm medo, né? Me perdoe, eu não estou aqui para julgar ninguém. Porque quando eu comecei na igreja, eu dizia, como é que Deus fala com a gente? Como é que ele fala? Que conversa é essa de Deus falar? Claro que Deus tem a palavra dele. Ele fala conosco através da palavra dele. Ele fala conosco através dos profetas. Ele usa um homem, uma mulher de Deus. Mas ele também fala diretamente com a gente. Através de sonhos também. E a gente ouve ele. Ele disse, você vai falar sobre renúncia. E aqui eu tenho alguns pontos para falar com os irmãos. Eu tenho um pouco tempo também. Já são 9. Vamos fazer vigília? Então. Pela semana tem. Para semana? Até 11 horas. Ok. Amém. O que é renunciar para nós cristãos? É abrir mão da nossa própria vontade. Sim? Por amor a quem? Por amor a Cristo. Por amor a Ele. Ele tem que vir primeiro. Ele que tem que ser o primeiro de todos. Quando nós fazemos a vontade dele, a gente vai renunciar à nossa vontade. Fazer a vontade dele. Porque ele vai ver muito mais à frente. A gente está vendo agora, mas ele vê lá, muito mais para frente. Nós não vamos entender. Então, em Lucas 9:23 diz, se alguém quer vir a mim, todo mundo conhece, negue-se a si. Não sou eu, Luciana, que está falando isso, é a palavra de Deus. Quem quiser ouvir a voz de Deus, é só ir lá na palavra, gente. Desculpa, aqui tem tudo aqui. Ele nos ensina tintim por tintim como é que nós devemos andar. Então, ou seja, renunciar, é abrir mão de desejos, ambições pessoais para seguir o propósito de Deus. Quem pode abrir em Tito 2:12? Por gentileza. Eu vou fazer vocês trabalharem hoje. Então, amém? A palavra em Tito 2:12 fala, somos instruídos a abandonar o estilo de vida ímpia e os prazeres pecaminosos nesse mundo perverso. Devemos viver com sabedoria, justiça e devoção. A quem? Ao Senhor. Uma coisa puxa a outra. Para a gente renunciar, a gente tem que viver a vontade de Deus, abrir mão dos nossos desejos carnais, dos nossos desejos do mundo, né? Do nosso eu. Vai vir mais adiante, um momento. Então, outro ponto é colocar a vontade divina acima da própria vontade, acima da nossa carne, vontade. Como aqui enquanto teve os louvores e a palavra do Daniel, também o Daniel falou a mesma coisa, né? A nossa carne, ela é asquerosa, né? A gente luta contra ela todo o tempo inteiro, gente. Se a gente for fazer, Deus é tão lindo, maravilhoso, ele fala, renuncia a tua carne, renuncia a tua vontade, renuncia o que te perturba, o que está ali na tua mente que você acha que aquilo é certo.
E não é. A palavra de Deus diz em Tito. Vamos lá de novo? Desculpa. Somos instruídos a abandonar o estilo de vida ímpia e os prazeres pecaminosos. Nesse mundo perverso, devemos viver com sabedoria, justiça e devoção a Deus. Nós somos instruídos pela palavra. É aqui que diz o que é que a gente tem que fazer. E para isso existe renúncia. Então, o que é que temos que renunciar hoje? Para nós andarmos. E não ficar parado que nem uma estátua igual a mulher de Jó. Não olhar para trás e continuar firme nas promessas de Cristo em nossa vida. Tenho mais um ponto aqui que eu gostaria de falar, que é a renunciar. É algo muito puxado. Renunciar ao nosso orgulho e ego. E ao nosso ego. É o que mais temos hoje, né? Orgulho. Vivemos e pensamos que somos acima de tudo e de todos, que a gente sabe mais do que todo mundo, que nós temos não sei quanto tempo de igreja, né? Como se isso a gente comprasse um pedacinho de terra lá no céu, né? Pelo amor de Deus, né, gente? Renunciar ao nosso... Eu estou falando para os crentes, viu? Eu não estou falando para ímpio, não. Estou falando para quem é crente, para quem entende que Deus quer falar. Orgulho e ego, pessoas que se sentem, e nós temos muito isso, muito no nosso, né, no nosso meio evangélico. Eu já vivi muito isso e creio que muitos dos irmãos aqui já viveram isso. Eu estou falando para os crentes mesmo. É algo terrível, é renunciar ao orgulho e o ego e achar que a gente está acima de tudo, de todos e até mesmo da palavra de Deus. Renunciem. Pede uma direção do céu. Pergunte a Deus. Realmente é isso, Jesus? Me ajude, Deus, a te ouvir. Me ajude a te ouvir. Nessa palavra renunciar, eu encontrei aqui em Isaías 1:19, que diz que se quiseres me ouvides, e me ouvides, comereis o melhor desta terra. Aleluia. Amém? Amém. Ouvir, sensibilidade à palavra de Deus. Orgulho para quê, gente? Vai levar a gente para onde? Achando que a gente é melhor do que fulano, cicrano, beltrano. Achar que a gente sabe mais, ou porque tem tempo de igreja, como eu já falei, ou porque estamos em alguma posição social. Nós não somos nada, né? A palavra, a gente tem que se humilhar mesmo. Ainda é pouco para a gente. É se humilhar mesmo. Porque naquele grande dia, nosso nome vai estar lá. E ele vai nos chamar pelo nome. A palavra de Deus fala sobre isso. Então vai valer a pena as renúncias. Amém? Quem está entendendo o que eu estou querendo passar para a igreja? Glória. É muito difícil pregar, viu, pastor? Aqui tem falando também. Desapegar de bens materiais, priorizar os tesouros espirituais. Amém? Não é fácil não, né? Falamos sobre isso hoje, não foi? Tem gente que só está correndo aí, ó. Chega a trabalhar, chega. Né? Não é que a gente tenha que viver na miséria, não, gente. Não é, Deus não quer isso, não é que a gente viva miserável, fedorento, feio, de qualquer jeito, largado, chegar aqui. Não, não é isso que Deus quer. Olha como foi a princesa, a Esther, né? O livro de Esther. Eu amo me arrumar. Né? Me arrumar, ficar cheirosa para o meu marido, para mim também, para me sentir bem. Não é isso que Deus quer, né? Ficar miserável, fedorento, dizer, não, agora... Não é isso. Mas a gente não pode fazer do nosso Deus o dinheiro. Né? Não tem um tempo para o Senhor Jesus. Eu não posso ir na igreja, aí tem que trabalhar. Não é isso. A gente não tem como viver só. Renuncia, gente. Renunciar. E viver a vontade do Senhor.
Claro que nós precisamos dos nossos recursos, né? Para ajudar também até a própria igreja. Né? A gente precisa ajudar também o templo do Senhor. Né? Deus nos usa, ajudar um irmão que está precisando, né? Acolher, não sei, de alguma forma, ajudar nossos familiares no Brasil, né? Como eu e creio que algumas irmãs aqui. Então, claro que precisamos desses recursos financeiros, mas a gente não pode fazer disso o nosso Deus e achar que isso está acima de tudo, ou que alguma posição social nossa possa estar querendo humilhar as pessoas, ou se achar melhor do que esse ou aquele outro. Renunciem, gente. Mais um ponto que eu queria falar com os irmãos é abandonar os maus hábitos, comportamentos e ideias que não estão alinhados com a nossa fé cristã. Amém. Quem poderia abrir 2 Coríntios 5:5? Tudo que eu estou falando aqui, gente, claro que eu estou trazendo um pouco a interpretação de Luciana, mas tudo está na palavra de Deus. É Deus que está falando conosco, não é Luciana. Amém? Por isso da responsabilidade é muito sério estar aqui na frente, né? É muito sério. Porque não nos pregamos a nós mesmos, mas a Cristo Jesus como Senhor e a nós mesmos como vossos servos, por amor de Jesus. Amém? Então existe olhando para trás e cometendo os erros que nós fazíamos quando nós éramos ímpios. Pergunte ao Senhor o que é que eu tenho que mudar, o que é que eu tenho que renunciar. É a minha veste? É o meu palavreado? É o meu jeito de andar? O que é, Jesus? O que é que eu tenho que mudar em mim? Hábitos, comportamentos e ideias que não se alinham à vontade do Senhor. Hábitos, ideias e comportamentos. Todos entenderam o que quer dizer isso? Então, hábitos antigos que nós tínhamos, né, como ímpios, quando não sabíamos da palavra de Deus. Só não segue quem não quer. Está tudo aqui, gente. Deus fala, Ele fala. Ele é muito nítido. E quem não entendeu isso, vamos ver aí, né? Problema de interpretação, procurar um pastor, não sei. Procurar um irmão. Amém. Né? Para que foi que a irmã Luciana quis dizer? O que foi que o pastor quis dizer? Seja humilde. Se não entender, gente, procura. Né? Procura irmão de vida. Né? Ali, vamos aprender um com o outro. Né? Vamos ser humildes, vamos nos ajudar. Então, isso também é uma forma de mudar nossos hábitos. Né? Pessoas muito, né, se achando, dizendo eu sou, eu quero, eu tenho, eu faço. Né? Meu comportamento é assim, síndrome da Gabriela, né, pastor Rui? Ele falava muito sobre isso. Eu nasci assim, eu vou ser assim, vou sempre assim, você sempre assim, Gabriela. Vou morrer assim, né? Eu vou morrer. Meu Deus do céu. Eu aprendi isso com o pastor Rui. Síndrome da Gabriela. Não entendeu não, irmão Daniel? Depende, né? Tinha uma novela no Brasil que tinha essa música. Eu nasci assim, como Eu cresci assim. E você ser sempre assim, você mesmo assim. Você mesmo assim. Gabriela. Novela, eu lembro dessa. Então, ela estava dizendo que sempre ia ser assim. Ela nasceu, cresceu, viveu, vai morrer sempre Gabriela. Ou seja, o que quer dizer? Ela não vai mudar. Pode vir o que vier. Então, está repreendido em nome de Jesus essa síndrome aí. Nós somos novas criaturas em Cristo Jesus. A gente tem que comer a Bíblia, né? Procurar ter entendimento na palavra, perguntar a Deus, tomar discernimento. Há pouco tempo, tem uma amiga minha em Londres, que é assim, Deus é maravilhoso, né? Ele nos usa, mas não vai ficar retido para nós, não. Ele tem que passar para frente e trazer mais pessoas para Cristo. Esse é o ministério do Senhor que Ele colocou aqui na terra, amém? Aleluia. E foi numa época que o pastor estava ministrando muito sobre, pastor, o senhor me perdoe, viu? Que eu sempre coloco o Senhor, mas é porque eu aprendi mesmo. Falava muito sobre perdão. E uma vez a gente de mãos dadas e começamos a orar. E quem é que você tem que perdoar? Falando sobre o perdão. E Deus colocou bem nítido. Disse, não, essa não. Essa eu não vou perdoar, não. Ela me magoou. Não, Jesus. Não, eu não quero, não. Eu vou ser sincera. Eu sou humilde para falar aos irmãos. Antigamente eu não ia ter coragem.
E o que aconteceu? Aí Deus falou comigo novamente, num lugar, eu estava num supermercado, nada a ver, e veio. Você vai ligar, vai fazer assim, assim. E eu fiz. Então eu consegui trazer essa minha amiga para Cristo. Amém. Eu não só pedi perdão a ela, como eu consegui até ela. Glória. Trouxe ela para o Senhor Jesus. Glória a Deus. Ela já está, o marido dela já está quase para se batizar. Ela mora na Inglaterra. E ela também trouxe uma amiga dela para Cristo. Só que ela tem essa amiga, e ela conversa comigo, né? Eu sou a mãe dela em Cristo, né? Então ela conversa. Eu continuo conversando, vamos conversar nós duas. E essa pessoa, essa amiga dela que ela trouxe para Cristo, eu disse até a ela que quando ela for para o céu, a coroa dela está cheia de pedrinha. Né? E ela falou que essa moça agora vai voltar para o catolicismo. A mulher cheia de orgulho no coração e na alma. A mulher que não dá o braço a torcer e acha e compra livros e diz que lê. Eu lembro também quando o senhor disse esses letrados, teólogos, né, que se acham. E está se afastando do que ela disse que aprendeu. Será que ela teve mesmo a ministração? Será que o Espírito Santo falou mesmo? Ela foi liberta mesmo? Será, gente? Eu disse, não é possível, eu não estou aqui para julgar. Né? Eu não estou aqui para julgar ninguém. Mas quem é salvo, quem conhece a palavra, quem é nova criatura, quem abandonou os pecados, quem renunciou a si mesmo e vai voltar para trás, é isso mesmo? Essa mulher ela não conhece Jesus. Ela não sabe quem é esse Jesus. Ela não tem ideia de quem é Jesus. E ela bate o martelo porque ela mandou algumas conversas para mim. Eu disse, não, vamos orar por ela, mas entregar ela na mão do Senhor Jesus. O Espírito Santo venha, porque ela já fez o que ela podia, né? Então, nem como pastor, nem por força e nem por violência, como a palavra de Deus diz, né? Nem por força, nem por violência. Então, ela realmente renunciou. Ela era católica, ela conheceu Jesus, foi para a igreja evangélica, e agora ela está voltando para o catolicismo. Não houve renúncias, né? Não renunciou a si mesmo, ao que ela... Nasceu de novo. Né? O que ela acredita que é a verdade dela é o catolicismo. Me perdoem os católicos, né? Me perdoem, mas eu creio no Deus que eu sirvo, que é Jesus. Nós só vamos ver o céu através de Jesus, não tem nenhum outro. Amém? Aleluia. Então, para encerrar aqui, eu gostaria que os irmãos abrissem aí as suas Bíblias. Por último, né? Mateus 10, 39, que fala: quem achar a sua vida, perdê-la-á. E quem a perder a sua vida, por amor a mim, achá-la-á. Eu espero que os irmãos tenham gostado do que eu coloquei aqui, que tenham entendido. E eu agradeço essa oportunidade, é uma responsabilidade muito grande. E abençoa a vida de todos os irmãos, amém? Que os irmãos possam renunciar àquilo que Deus está mandando vocês renunciar. Amém? Um beijo para todos. Aleluia. Fiquem com Deus, voltem com Deus. E o Senhor Jesus venha abençoar a vida de cada um de vocês. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Agora é o momento do dízimos e ofertas. E eu daria a Silvana para também ela está fazendo oração pelos dízimos e ofertas. Amado Deus que habita nos céus, Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de Jacó, obrigado, Senhor, por esse momento, nos dízimos e ofertas, Senhor. Que Tu possa abençoar cada um